Muitas pessoas, diversos momentos, né, de toda essa história envolvendo Daniel Silveira, questionavam o limite disso, né? Se estava certo ou não, se poderia ou não, se inclusive a justiça poderia determinar a prisão e a perda, inclusive, do mandato de Daniel Silveira, que foi um amplo debate e se discutia, aliás, houve uma crise ali, em determinado momento, entre o Supremo e a Casa Legislativa, de se não havia invasão dentro dessa atribuição. Aliás, se vocês pegarem ontem a eleição de Lira, que foi uma vitória cachapante, a maior diferença da história, Arthur Lira conseguiu ter os votos da oposição e do governo, juntou todo mundo e ganhou de lavada contra dois candidatos que mais queriam marcar posição do que efetivamente brigar por aquilo, né? Certamente o governo percebeu que com o que o Lira tinha na mão, não adiantava ele querer lançar candidato para se arrebentar. Lá atrás, o governo do PT, quando estava no governo, tentou emplacar, perdeu e se arrebentou depois disso, porque aí teve na Câmara um grande rival. Então, o PT já aprendeu que seria errado tentar uma briga e eventualmente perder na Câmara. Viu que não ia ter como vencer, embarcou no barco e acabou se juntando com o que já estava com Arthur Lira, compôs e, de certa forma, apoiou a vitória dele. Ontem, Lira já falava sobre esse assunto, até permeando o seu discurso, mas suas falas depois, dizendo que é urgente que se constitua dentro da casa um grupo para discutir até onde vai a liberdade de expressão, até onde vai a questão do limite das fake news, até onde isso é um crime, não é, até onde, inclusive, vai a liberdade, eventualmente, de um parlamentar, no que ele se expressa. A verdade é que, mesmo que as pessoas possam discutir sobre eventuais excessos do judiciário, no Supremo Tribunal Federal, inclusive, lá atrás, quantas vezes criticamos o próprio Supremo abrir e iniciar determinados inquéritos, como da fake news, que deveria ter vindo da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal. Outros vão alegar que também como fazer, né, se a Procuradoria estava tomada inerte e não fazia absolutamente nada com Aras aliado a Bolsonaro. Abrindo parênteses, ontem o que mais impressionou na abertura do ano do Judiciário é o quanto o Aras é uma biruta que muda com o vento. Assim, o discurso dele, todo mundo lá embasbacado com o discurso dele, já acenando completamente para o outro lado, talvez pensando numa recondução na PGR, né? Mas, enfim, fechando parênteses, outros alegarão isso. E sempre se discutiu, Daniel Silveira passava ou não dos limites? Para mim, a minha modesta opinião, é que Daniel Silveira foi um dos que, assim como tantos outros, estimularam, passaram dos limites e, nesse tipo de discurso, de retórica, fizeram com que culminássemos no que acabou acontecendo em 8 de janeiro. Que muitos acharam, não, isso é bobagem, até parece, não vai acontecer no Brasil. Olha o que aconteceu no Brasil. Alguém tem dúvida que aqueles queriam golpe? Alguém tem dúvida que aqueles ali queriam destruir a democracia? Alguém tem dúvida que aqueles não queriam aceitar o resultado da eleição? Gosta ou não você do Lula, mas foi o resultado que saiu na urna, com 2 milhões de votos de diferença, paciência. Então, Daniel Silveira foi fundamental nisso. Atacar, ameaçar ministro do Supremo. E aí, quando vem uma decisão contra ele, ao invés de cumprir, ele simplesmente não cumpre, descumpre, tira a tornozeleira, não respeita a questão das redes sociais, burla por outros. Então, ele jogou combustível nisso, passou dos limites, avançou contra a democracia e depois disso não cumpriu decisões judiciais. Se você não concorda, e eu, aliás, discordo de várias, e muitas vezes me coloco aqui, não tem outro caminho a não ser você cumprir, conseguir advogados, e ele teria belíssimas condições de ter bons advogados, e tentar na própria justiça reverter, não tem outro jeito. A única coisa que me incomoda, para falar a verdade sobre Daniel Silveira aqui, e não é uma coisa ou outra, mas me incomoda quando você vê o Daniel Silveira sendo preso hoje, mas ao mesmo tempo, essa mesma justiça permitir a soltura de um Sérgio Cabral. Tá bom, estou aqui me posicionando, pelo menos no meu entender, e respeito quem pense de maneira contrária. Esse é um grande debate, eu acho que é um debate fundamental para a gente ter esse ano de 2023 e para os próximos. Até onde vai a liberdade de expressão das pessoas? Até onde é crime ou não? Até onde uma fake news ela é criminosa e deve
suscitar em consequências judiciais graves, com até mesmo prisão, ou não, é uma informação equivocada, que você pode até ter também algumas consequências judiciais, mas não como uma dessa do Daniel Silveira.